Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Cidadania Plena. Para lembrá-los, Cidadania Plena é um podcast realizado pela Associação Cidadania Plena e que trata de um assunto muito importante, que é exatamente a sua cidadania. Nós tivemos uma edição a respeito da falta de água em Vinhedo e a repercussão foi muito grande, muito grande. Nós recebemos muitos e-mails, muitas pessoas dando sugestões, enfim, nós resolvemos fazer uma segunda edição sobre esse assunto. Agora, essa semana, houve a inauguração de uma nova represa em Vinhedo e eu quero saber de informações, se supre, se não supre. Para isso, eu trouxe de novo os meus dois amigos que conseguiram outra vez encaixar os seus horários na agenda, que é o empresário Danilo Ferraz, que já fez parte da Sanepar aqui de Vinhedo, e o Coronel Guide, que é um estudioso da parte hídrica de Vinhedo, toda a parte, né, ele entende mais dessa parte de falta de água ou sobra de água, né? E eu queria que eles falassem um pouco mais a respeito desse assunto, que realmente gerou muito comentário, foi realmente uma repercussão bem maior a repercussão do que a gente imaginava. Só para iniciar, eu soube que teve uma palestra, que teve uma repercussão também muito grande, né? Com o professor Antônio Carlos Zufo, que é um estudioso, né, dessa parte hídrica e tal, e que ele se deu um show, né, a respeito desse assunto, falou todas as... Eu queria saber um pouco mais como foi essa palestra, o que foi dito, qual a repercussão disso, e se isso traz algumas soluções para a gente também, ou mostra onde estão as nossas falhas. Primeiro, muito obrigado ao Cidadania Plena e ao seu convite aqui de poder falar um pouco mais, o meu amigo Danilo. Não tem como condensar 50 minutos do que foi dito na aula aqui para assim, tomar todo o tempo do nosso podcast. Resumidamente, existe uma estatística que ela se repete a cada 30, 50 anos, chove acima da média, cada 30, 50 anos chove abaixo da média. Nós entramos nessa 30, 50 anos abaixo já em 2013. Então nós teremos esse efeito, ele chama de efeito José, pelo menos pelos próximos 20, 30 anos. Então, quer dizer, a cada 50 anos... 30, 50 anos. De 30 a 50 anos, tem uma época que chove menos e outra que chove mais, é isso? Chove 10% acima e 10% abaixo. Nós entramos naquela que chove 10% abaixo. Ele cita, por exemplo, como exemplo, que a última vez que a gente lembra de uma enchente na marginal de São Paulo foi em 2013. De lá para cá não teve mais. Então, esse efeito ele se faz presente. E nós, logicamente, sofremos dele. Junto com esse efeito José, nós temos uma seca severa, que ela se repete a cada 11 anos. E a previsão dela são nos próximos 3 anos, 2025, 2026, 2027. Não começou a seca? Não. Depois eu vou chegar para ver como é que nós estamos. E não, você achou que era pouco? Ainda tem mais. Ele falou que ia ficar triste com as informações. E existe o tal do El Niño e o Laninha, que é a temperatura do Oceano Pacífico. O El Niño esfria e ele antecipa o período das chuvas. O Laninha esquenta e ele retarda o período das chuvas. E está no Laninha. Então a chuva que era para começar a chegar em outubro, ela vai começar a chegar no mês de dezembro. Então nós estamos... Mas não fica triste não, porque não é só Vinhedo não. É do centro-oeste para baixo. Está tudo no mesmo barco. Então nós vamos padecer com esse problema. Foi dito lá muita coisa... técnica, por favor, se puder mudar o slide. E para minha surpresa, quando eu estava preparando a aula com o Antônio Carlos Ufo, que foi quem alertou sobre o problema da seca do Cantareira, ele me mandou antecipadamente uma apresentação que ele tinha feito aqui, que é muito igual da que ele fez. E eu caí de costas porque foi uma apresentação para a Câmara Municipal de Vinhedo em 2021. Ou seja, 2 anos atrás, a Câmara já sabia dessas informações que foram trazidas a gente. O próprio professor Antônio Carlos já tinha feito esse alerta. Já. E eu fiquei surpreso, que, poxa, ou foi uma omissão da Câmara, ou foi uma irresponsabilidade, uma traição. Com uma informação dessa, você podia pelo menos alertar a população, ou então alertar o executivo para que ele se planejasse e já fosse tomando as devidas medidas para evitar o agravamento disso, mas não foi feito. Então, para nossa tristeza, ele já sabia, e é isso. Do que foi dito lá, que nós terminamos, né, emendando o último podcast, você havia perguntado o que tinha para a gente fazer para solucionar isso. Então, eu vou usar meu audiovisual aqui. Na vez passada ele usou e eu não sabia que podia usar. Então, vamos começar aqui. Ó.
para traduzir que tem alguns termos técnicos lá mais complexos. Então, eu tenho a represa 1. O que a represa 1 é? Ela é uma represa de captação de água. Ela não foi feita para acumular água, ela capta água. As pessoas têm no imaginário que ela é a solução de tudo. Não, ela foi feita para captar água. A represa 1, ela não sobrevive sem a represa 2. Então, ela precisa da água da represa 2 para ela poder sobreviver, não tem jeito. Aí foi dito sobre recarga hídrica, né? Ele usou muito termo técnico. A recarga hídrica nada mais é do que você ter... a gente está devolvendo, através de reflorestamento, a água que vem da chuva para a natureza. Ela vai bater, nós vamos colocar no nosso lençol freático. É a recarga hídrica. Porém, ela não funciona assim tão bonitinho. Foi outro termo que ele usou. Né? Metade dessa recarga hídrica vai embora com o fenômeno da evapotranspiração. Não é bonito, é complicado. O que é isso? A planta, quando pega aquela chuva, que ela vai escorrendo nela, que ela infiltra no solo, metade vai para o lençol freático, metade a planta consome. E ela traz de volta para a folha, e ela faz a evapotranspiração e devolve essa água para o meio ambiente. Então, a gente não consegue colocar. É muito explorado na cidade, e isso me preocupa, o imaginário das pessoas. A gente tem uma área grande, que eu gostaria que ela fosse toda reflorestada, chamada Fazenda Cachoeira. E as pessoas têm no imaginário que a recarga hídrica da Fazenda Cachoeira é importante para encher essas duas represas. Não enche. A quantidade de nascentes que tem, e precisa, não que não precise dessa recarga hídrica, precisa, mas a quantidade de nascentes que tem em volta não fazem nem encher uma e nem outra. A represa 1 é de captação e a 2 é uma represa de regulação, né, o termo que ele usa, da represa 1. Então a 1 precisa da 2. Tá? Mas a 2 também não tem água sozinha. A 2 ela precisa pegar água do sistema caixa d'água lá em cima, porque senão não toca. Então esse é o nosso complexo. Bom, perguntado para o professor, e assim, e agora? Como é que faz para a gente ter uma solução? Porque me interessa a água no chuveiro. Ele falou assim, vocês precisam ter uma represa de regulação. O que é uma represa de regulação? É isso aqui, ó. É algo grande, com bastante água, para poder ir tocando as duas nesse período. Nós não temos mais uma área. Aliás, eu diria duas. A gente tinha conversando com o Danilo aqui. A gente tem duas áreas dessa que poderia ser feita uma represa grande, mas as duas já estão prometidas. Tá, mas deixa eu só falar, a represa... Se tivesse uma... Não é de nascente, é para represar a água. Represar um rio. Tá. Rio nascente que você... Para represar água. Tá. Quais seriam as duas áreas que eu vejo, no meu ponto de vista aqui, conversando com ele, que a gente teria, que não dá mais para fazer. Uma, quando você vem da Anhanguera, que você entra para Vinhedo, aquele trecho entre Anhanguera e São Joaquim, que o rio Capivari passa ali, já teve um tanque. Se aquilo ali fosse afundado e fosse feita uma represa planejada, poderia ser uma unidade... Porque, né, eu me lembro, me lembro de chuva que inundou São Joaquim, inclusive. Isso, então, quer dizer, o rio Capivari passa. Quando chove bastante ali, a carga é grande. Então, ali daria para fazer, mas já está tudo prometido. Acho que são 600 lotes que aquilo vai virar. Aquilo já não tem como mexer. Tem a cava do Jola do lado ali, né? Uma cava grande. Tem reserva de água, mas não atende. Não, tem que ser grande. Não está na escala, mas é para ter uma ideia do tamanho da coisa. A outra área que eu vejo também, a gente conversando, seria no Rio Pinheirinho, lá para frente, no caminho de Valinhos, onde tem umas olarias ali atrás. Ali, se fechasse, também com o tempo podia ter algo nesse gênero. Mesmo que dividisse com Valinhos, mas podia ter alguma coisa que atenuasse. Mas são áreas, já ouvi dizer que querem fazer uma outra estrada lá para Valinhos, querem botar shopping center, enfim, são áreas problemáticas. Nesse meio tempo, nós ganhamos a represa 5. Deixa eu guardar minha instrução do que seria uma reguladora. E nesse meio tempo, nós ganhamos 5. Por que é tão pequena? Para você ter ideia do que a gente precisa. Aí, o que nós precisaríamos hoje não tem condição de fazer, seria uma represa reguladora de uma dimensão considerável, e nós ganhamos uma pequenininha. Não que não precise, mas ela está longe de ser a reguladora dessas duas represas. Então, uma solução para você abrir a torneira e ter água assim de pronto, não existe. Agora, de imediato, não tem como. Mas, eu vou lhe fazer uma pergunta. Claro, até duas, se eu souber. Vou dar uma de advogado de água. Sim. E qual é o tamanho dessa represa nova? E, assim, pelo que se ouve, ela é a salvação da pátria? Ela vai ser... Ela vai resolver o problema de dinheiro, da falta de água? Se ela já existisse, provavelmente ela atenuaria. Né? Mas ela não existe, a gente não tem mais área. A outra pergunta que não foi feita, falou assim, não, mas nós não temos mais condição de ter uma represa dessa, não está tendo. Como é que a gente faz? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar em comprar água de alguma cidade que tenha.
Me fala uma cidade que tem essa quantidade de água que esteja disposta de vender. Nós vimos no jornal hoje, em Indaiatuba já está secando a represa dele. E esse efeito, José, que eu falei, é do meio do centro-oeste para baixo. Então, quem tiver a sua água vai estar se defendendo ali como pode. Algo crítico. A prefeitura, essa semana, estou divulgando que eles estão estudando uma represa lá no observatório, uma represa na Represa 6, 7, 8, né? Também, Mas tem que ter água. Tem que ter água. Eu acho que mais que ter água, né? Você tem que ter um foco em lugares que realmente a gente consegue captar água, né? Ao meu ver, eu estou falando como leigo, tá, gente? Não só captar Eu sou um água. leigo nessa história, então por isso que eu pergunto tanto. Para mim, uma represa é um buraco. Ponto. Se não tiver água, é um buraco seco. Sim, verdade. Então, das duas alternativas, ou você está represando a água que a chuva manda, ou você está represando a água de uma nascente. De nascente ou algum rio. Hoje nós temos aqui o rio que nos fornece, o rio Capivari. Ele passa onde eu falei, nesse pedaço ali entre o São Joaquim e a Anhanguera, que ali daria para fazer. Ali, tudo isso que nós estamos falando, vai dinheiro e vai tempo. Vamos raciocinar o seguinte, é algo que não é muito da nossa cultura, mas a gente tem que fazer. Nós estamos num período de cerca de 30 a 50 anos. E nós estamos correndo atrás da solução. Quando essa solução estiver pronta, nós vamos entrar 30 a 50 anos no período que chove mais. Então essa solução provavelmente não vai ser usada, porque a gente vai ter água. Mas você tem que entender que dali a 30, 50 anos para frente, nós vamos ter de novo essa falta de água. Então é algo que a gente tem que pensar. Provavelmente. Gerações. Isso. Isso aí é uma situação constante, né? Não tem jeito, a gente tem que fazer. A gente tem Na que verdade, represas. eu acho que é um trabalho constante. Eu acho assim, eu comentei outro podcast que a gente estava conversando, aquela região da Represa 5 ali, a gente tem Santa Fé, Chácaras do Lago, tem áreas grandes que tem lagos ali. Isso aí tem que fazer um estudo legal, ter aquilo como um escape. Isso aí é interessante fazer. Você tem aqui no Marambaia, lagoas imensas. Você tem eu acho que isso é uma parceria. Eu foco muito na parceria. Porque, por exemplo, o Chácaras do Lago tem uns lagos lindíssimos ali. Inclusive, mas a gente pode utilizar numa emergência? É uma parceria, né? Você pode fazer. Seguindo essa colocação que o Luigi acabou de mostrar aí, essa apresentação, você pode canalizar alguma coisa da represa desses lagos para a represa 5, ou direto para a represa 3, ou direto para a represa 2. Teria condições de fazer isso. Deixa eu até fazer uma pergunta, por curiosidade. Eu tenho alguns amigos de São Joaquim. 2 amigos mais próximos, não vou postar nomes, eles têm poço em casa, e o poço deles é farto. É por conta desse rio passar próximo ali, isso, do Capivari? Ele pode até ser, Depende muito de como é o subsolo. Então ele pode ter, depende se é um poço caipira, que eles chamam, um poço mais raso, depende se é um poço mais fundo, depende do que nós estamos falando. Se for um poço caipira, pelo Capivari, eu acredito sim. Só que lembra o seguinte, quando você tem, nesse período que você chove 10% acima da média, e você chove 10% abaixo da média, o teu lençol freático desce 30%. Então, com essa seca daqui para frente, ele vai passar a ter problema no poço dele também. Também. Então, já escutei gente que tinha poço profundo no distrito industrial, na casa de 90 metros, afundou para 130 e está seco, não tem água. Então, é uma caixa de surpresa. Quanto à utilização desses lagos, lembra que eu falei no último podcast, que eu vejo como uma questão de tempo. Isso aqui é uma questão de tempo. E usar todos esses lagos, a gente estava conversando antes de começar aqui, até a própria sugestão que o Danilo deu na vez passada, que ele mostrou aquelas cavas acima da represa 1, ela já manda água para a represa 1. Hoje, agora, se você chegar e pudesse tirar aquelas barragens, deixar as 3 descerem para 1, eu tenho minhas dúvidas se a represa 1 sobe 1 metro. Porque ela está muito seca, entendeu? Então, eu vejo como uma questão de tempo. Tudo que tiver água aqui, como eu vi em 2013, que teve uma seca aqui, tinha caminhão-pipa roubando água das represas, ali perto do distrito industrial de outra cidade. O cara parou, pôs um mangueirão ali, e a guarda foi tocar esse povo embora. Então... E uma outra região que eu acho rica, acho que dos pontos que eu tenho conhecimento, quando eu estava na Sanebado, eu ainda volto a falar, é o pau a pique.
perto do Hopi Hari. Eu tive semana retrasada num evento no Hopi Hari e eu acabei descendo internamente, não vim pela estrada. E ali tá fácil de você fazer uma reserva de água. E tem um espaço muito grande. Inclusive, até no distrito industrial, a gente já tem um lago grande ali, você pode dar sequência àquele lago. Tem que fazer isso. Como o professor falou, reserva de água, reserva de água, reserva de água. E ele falou também, você está lembrado ali, que ele interessante, ele perguntou para a gente como é que estava a situação de perda. Que se você diminuindo as perdas, seria outra solução. Você não tem uma grande represa reguladora. Você não tem uma cidade com oferta de água do lado. Então, ele assim, vamos apelar para a perda, tem que reduzir a perda. Para quem não viu o podcast anterior, perda, o que é a perda? Explica rapidinho o que é a perda. O que é a perda? Perda de água. Se você tem um rompimento de uma rede, você está perdendo água. Se você tem um vazamento, você está perdendo água. Como é que você mede isso? É a quantidade de água que a Sanepar produz versus a quantidade de água que eles recebem de conta de consumo. Ele manda X, vê Y e vê quanto a diferença. Isso. Aí você vê a diferença ali. Olha, Mauro, primeiramente eu me apresentei de novo. Obrigado pela oportunidade de vir aqui de novo. Acho interessante todos esses temas aí. Realmente, como você falou, aquela gravação foi muito interessante, foi uma repercussão muito grande. E eu não sei se felizmente ou infelizmente, né? A gente recebeu muita gente falando algumas coisas e tal. E nesse inteirinho todinho que aconteceu, eu acabei recebendo uma notícia triste. Triste, muito triste. Foi feita uma denúncia no Ministério Público, no GAEMA, no Ministério Público Federal, foi feito, acho que foi a semana passada, de uma situação de perdas que está ocorrendo dentro da própria Sanepar. E então foi feita uma denúncia, foi protocolado, espero que seja apurado isso, né? Você tem que explicar para mim o que é isso? Porque então, a informação que eu tenho é o seguinte: a gente tem os filtros da Sanepar. Esses filtros, a cada 10 anos, a gente tem que trocar todos os elementos filtrantes. Onde são esses? Fica as naetas, né? A gente tem que filtrar. A gente pega a água da represa, tem que filtrar ela, tem que tratar ela para poder... Estação de tratamento de água. Tá, então nós temos quantas etas aí? Hoje nós temos 2 funcionando. É aquela... A ETA do Planalto e a ETA 2 que fica no Santa Cândida. Tá. E o que aconteceu? As informações dessa denúncia é que esses filtros que têm que ser trocados, os elementos filtrantes, ser trocados a cada 10 anos, que envolve seixo, areia, carvão, eles não foram trocados em 2020. Isso é um investimento, Mauro, um investimento de 300 a 500 mil reais. Foi baixo, o município é super baixo. Bom, se você pegar o raciocínio do que foi feita a denúncia, de deixar a gente muito preocupado. Você imagina só, você faz um investimento do tamanho que foi feito na represa 5, preservar a água. Você tem uma estação de água, onde você está perdendo mais ou menos em torno de 192 mil litros por dia. Nossa! É louco, né? 192 mil litros por dia. O que acontece? Esses filtros, eles têm que ser limpos a cada 24 horas. Se tivesse tudo normal, tudo certinho. Como não foi feito a troca dos elementos filtrantes, para deixar o filtro talvez em bom estado, né? Que aí vem uma outra situação ainda. Você tem que fazer uma lavagem nele a cada 3, 4 horas. E cada vez que você faz uma lavagem nesses filtros, você perde 12 mil litros de água. Então você pega um filtro, 12 mil litros, 5 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, vamos colocar, mais ou menos. A gente está falando em torno de 48 mil litros, um filtro. Se você tem 4 filtros dentro da estação, você está perdendo por dia 192 mil litros. 6 milhões de litros por mês. Isso aí é água tratada, que é jogada de novo no rio. Então, se isso for um fato, né, eu não gosto de... Mas deixa eu só fazer uma pergunta. 6 milhões de litros por mês? Qual que é a capacidade dessa represa nova? Quanto que é? 90 milhões? Acima de 90 milhões. 90 milhões de litros. Então, quer dizer,
Você imagina... Em um ano estou perdendo a represa inteira daquela, basicamente, um pouco mais de uma represa inteira daquela. Isso é muito grave. Essa denúncia foi feita, eu espero que seja apurado, se é isso mesmo, né? Ninguém está acusando ninguém, foi feita uma denúncia, parece que tem documentos sobre isso, tem informações sobre isso. Essa informação é uma informação segura. A denúncia foi feita. Tá. A denúncia foi feita, tá? Foi feito no GAEMA e foi feito no Ministério Público Federal. Então, é uma... 2020 era 2020 na casa. Então, isso que eu não entendo. Por que não foi feito um investimento de 400, 500 mil reais? Porque, além de tudo... Não tem uma lógica aparente de um investimento. Não dá para... A gente está falando da código de infração, é isso? Então, quer dizer... A denúncia foi feita. Eu fiquei pensando, eu falei, mas não tem o que não investir 400 mil reais para trocar os elementos filtrantes? Não tem o porquê. Eu não vejo. Isso você troca de quanto tempo você falou, perdão? 10 em 10 anos. Em 10 em 10 anos. Então, e fora isso, aí tem a ETA 1. A ETA 1 está acontecendo a mesma coisa, a mesma situação. E o que me preocupa mais é a qualidade da água. Isso me preocupa muito, muito. Se você está num processo desse vicioso, você não tem uma qualidade, você não vai ter uma qualidade boa de água. Isso preocupa. Isso aí carrega vários outros problemas. Eu trabalhei no podcast do Ricardo Molin, né, que eu acompanho muito ele, e ele falava sobre água, ele falou assim, saneamento é saúde. E é saúde. E é saúde, né? Então, você pensar que... Eu não sei, olha, eu vou falar, eu quero ver o resultado disso, porque eu não creio que isso esteja acontecendo. É difícil como estive lá na Sanebab, eu aceitar que isso esteja acontecendo. Eu acho que seja apurado, ninguém aqui está denunciando, está falando, foi feita a denúncia, eu acho que tem que ser apurado, se é isso mesmo que está acontecendo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Danilo, não defendendo ninguém, tá? Nós estamos falando da tua administração, tá? Não estou dizendo se está certo ou está errado, quer dizer, pelo que se vê está errado, deveria ter feito assim. Mas não tem ninguém que fiscaliza isso, não existe um órgão fiscalizador, não existe, por exemplo, a Câmara de Vereadores, O Mauro, assim, o legislativo não tem como verificar? Isso aí, vou partir assim, isso aí é o beabá de uma administração, de gestão na empresa, na Sanebab. É o beabá. Não tem como se deixar escapar uma situação dessa. A única coisa que a coincidência das coisas, quando você fala da ETA 1, não sei se você acompanhou recentemente, teve um contrato que foi cancelado, de um container que foi alugado. Para fazer filtragem de água, não sei o que. Então, quando isso foi feito, tá, quando eu acompanhei a notícia, eu fiquei pensando, mas por que alugar um container, né? Se você tem pouca água tratando, porque você tem pouca água tratando, porque não tem água na represa. Por que você precisa de um container para tratar água? A Sanebab não é o suficiente para isso. Com essa denúncia, aí você vai preparar um pouquinho. Então, pode ser, existe um indício ali que foram alugar um container, em vez de comprar os elementos filtrantes por 400 mil reais, foram alugar um container para tratar. Eu nem sei o valor desse contrato, não acompanho, não tenho nem ideia. Mas vamos dizer que esteja tudo igual, mas por que não tratou, por que não arrumou os filtros? Então, é uma coisa para 10 anos. Chegasse a 400 mil uma vez, mas exatamente. Então, eu estou preocupado, espero que apure, espero que a Câmara Municipal, que essa denúncia chegue na Câmara Municipal, que ela apure. Porque a gente tem que saber isso aí que está acontecendo internamente. A fiscalização, ela é de todos. Você diz a Câmara Municipal apurar como fazendo uma CPI? Isso seria o correto, né? Isso seria o correto. Se o Ministério Público realmente for está investigando, ou vai começar a investigar, porque isso aí é recente. Ele aceitou a denúncia. Aceitou a denúncia. Foi aceito. Mas tem mais uma CPI, né? Eu acho que seria lógico. O caminho lógico seria. Eu, na minha época de vereança, qualquer coisa a gente ficava preocupado. Se fosse uma coisa agravante como essa,
Pô, uma CPI para a gente apurar. A gente quer saber, a gente quer apurar e entender o porquê. Né? Porque é uma coisa assim, de todos os investimentos que você faz, imagine, 400 mil reais, 500 mil reais, foi gasto 17 milhões uma represa, foi comprado uma outra. A quantidade de água que você está perdendo é muita. É 6 milhões de litros por mês, é muita água. Eu estava fazendo um cálculo aqui, por dia você deixa de atender 1.300 pessoas. Por dia com essa perda aí. E aí, a situação da ETA 1 é a mesma coisa, você também deixa de atender, mas você não está jogando água fora lá, ok. Mas você compromete a eficiência dos filtros. Inclusive a qualidade da água. Então, como o professor falou de perdas, eu lembrei que na gestão nossa, na Sanebável, a nossa prioridade era perdas. Eu estava vendo um jornal que falou os investimentos que foram feitos em cada gestão e tal. Eu acho que o jornal devia apurar direitinho quanto a Sanebável conseguiu captar fundo perdido, que não foi colocado. Foi quase 16 milhões. Você lembra? Para perdas, a gente conseguiu valores de fundo perdido, junto com as Na edição passada, para quem não acompanha, na edição passada, nós falamos que havia uma declaração e que essa declaração dizia que nos últimos 40 anos nenhum prefeito havia feito nada pela água de Vinhedo. Inclusive, essa declaração foi repetida agora pelo candidato vereador também, que eu acompanhei e eu vi, porque eu estou sempre nas redes sociais. E, enfim, isso acabou magoando, acabou chateando algumas pessoas que são simpatizantes desses prefeitos, como o Gasparini, como o Jonas Ferragutti, como o Milton Serafim, como o Carlos Donato, como o Jaime Cruz, enfim. Aí, coincidentemente, na semana seguinte que nós falamos disso, na mesma semana, saiu um jornal, que é um jornalzinho, um tabloide que está sendo distribuído gratuitamente, e nas páginas centrais ele faz todo um histórico do que todos os prefeitos fizeram. Então, alguma coisa foi feita, não é que não foi feito nada. Só que assim, o que você está querendo me dizer é que uma dos apontamentos que foi falho é justamente foi pego como verba perdida, que não colocaram isso. Eu li e não vi. Não vi. Então, isso tem no registro dessa Sanebável, né? Isso aí foi projetos que foram... Foi na sua época. Na minha época, foi aprovado e nós conseguimos essas verbas aí. Então, eu não vi esse apontamento no jornal. 16 milhões é muito dinheiro. Poxa, é muito dinheiro, né? Bastante, É difícil conseguir. Porque eu lembro que cada projeto, no máximo, você podia chegar a 6 milhões de reais. Então, a gente setorizou nossos projetos para alcançar esse valor. Então, eu lembro que foi um projeto que foi contemplado de 4 ou 5 milhões, outro foi de 6 milhões, outro de 3, algumas coisas assim. Então, eu não vi. Eu vi que eles colocaram a ETE do Canudos, né? Realmente foi na nossa gestão, nós conseguimos essa verba a fundo perdido para ampliar a ETE, mas a setorização, que era para trabalhar as perdas, né? Não foi, eu não vi no jornal. Mas enfim, Mauro, aqui ninguém está sendo leviano para fazer nenhuma denúncia, nada, estou só comunicando uma denúncia que foi feita, né? Foi feita. Muito sério, na verdade isso é muito sério. Eu estou comunicando porque isso tem que ser apurado, né? Dentro da própria ETA, você está perdendo a quantidade de água. E é fácil apurar isso. Primeira coisa, você tem que pegar no departamento de compras e ver se foi comprado material. Ponto. Não tem como, você vai verificar. Pega lá, você vai de 5 anos para cá, 4 anos para cá, ver se foi comprado esse material. E depois você tem toda uma equipe técnica dentro da própria empresa que responde por isso. Né? Eu acho que eles vão ter que responder, vão ter que falar o que está acontecendo, se é isso, se não é, se é fato ou não é fato. Né? Então tem que apurar, tem que apurar. Eu acho não se ofenda comigo, tá? Eu acho uma judiação. Mas eu acho muito difícil que isso tenha acontecido, porque um valor desse tão irrisório, em cima da arrecadação da cidade, teria sido assim. Eu também acho. É a mesma coisa que sei lá, não dá para acreditar que a pessoa tenha feito essa opção de não fazer isso. Eu fiquei surpreso tanto quanto você, porque eu estive nessa nevada. E o valor é irrisório em relação a tudo que você tem de investimento sendo feito hoje aí, né? E detalhe, não é nem questão, vamos dizer que a cidade não tinha nem investimento, mas isso é obrigatório fazer,
Você não pode deixar de fazer Eu acho que isso aí isso aí isso aí é seríssimo. Imagina você ter na sua casa, você tem um filtro lá. Não por E o quem filtro é tá- o prefeito ou deixa de ser prefeito, não é isso. É uma atitude que realmente alguém tem que responder por isso. Falar, olha, não foi feito, ou foi feito e não está sendo divulgado, vocês estão falando bobagem. Agora, se o Ministério Público aceita essa denúncia, tem que verificar. O Ministério Público aceita porque ele tem que investigar, né? Sim, pois é, mas agora tem que ser investigado O fato realmente. dele aceitar não quer dizer que se é. Sim, tá, tudo bem, mas não pode agora mas botar tem numa que, gaveta. ser Tem que ser visto. tem que ser investigado. Eu Isso é acho que sério e é muito sério mesmo. Até porque a qualidade da água que eu estou bebendo na minha casa também. Todos nós, né? Todos nós. Importante isso. A gente tem que ver isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acreditam? Essa pergunta é para ambos. Se é verdade uma coisa dessa, se isso realmente está acontecendo, porque eu, de verdade, como pessoa, quero crer que não seja verdade, pela minha saúde. Mas se é verdade que está acontecendo, qual que é o problema? Isso é uma má gestão? Isso é falta de verba, ou optou por outra coisa qualquer e não fez isso? O que está acontecendo? Falta de planejamento? Por que a gente está se encontrando nessa situação? Nós vamos chegar a isso. Você não trocar os elementos filtrantes, você não vai poder que você acordar de manhã, o dia inteiro você não almoçar. Você esqueceu que você tem que almoçar, tomar café. É mais ou menos isso. Isso aí não tem explicação. O que é falta disso é falta. Vamos apurar. Vamos apurar. Eu não sei o que Eu acho melhor. Eu acho a realmente gente apurar. Vamos apurar tudo. Paulo, você perguntou para os dois aqui, né? Eu sou meio arqueólogo de documento, não fui aprendendo com o tempo como achar as coisas que realmente valem a pena. E eu tropecei essa semana em algo bem interessante, se você puder mudar, quando a gente fala de gestão. Até aqui. Se você puder ler, político mais de 20 anos, não é possível ficar com a falta de iluminação, problemas com recursos hídricos por falta de planejamento, ter um asfalto de péssima qualidade recuperado às vésperas da eleição e não oferecer quase nada. Enfim, isso aqui tudo tá escrito. O que nós estamos vivendo hoje, que nada mais, nada menos foi o discurso de campanha da atual administração há 4 anos atrás. Nós estamos exatamente no mesmo ponto aqui. Eu não queria falar assim de administração. Eu me lembro de uma frase que na época repercutiu muito. Eu não tenho nada contra. Desculpa, eu já falei que eu sou apolítico, não tenho nada contra ninguém. Eu me lembro de uma frase do Dr. Dario, onde ele dizia que nós íamos fabricar água. Eu até brinco com o pessoal, falando assim, antes de fabricar, fizeram a fábrica na cidade errada, porque eu não estou vendo a fábrica de água. Mas tudo bem, entendeu? Em época de campanha as pessoas falam algumas coisas que, né? Então, assim, realmente eu não sei se a carga é toda em cima dessa administração, mas de qualquer maneira eu acho que podiam ter, sei lá, diante de uma informação como essa, de uma palestra em 2021, já alertando para o que ia acontecer e nada foi feito, então quer dizer, é uma coisa que você fala assim, Mauro, daqui uma semana um cachorro vai te morder se você passar lá e eu continuar passando até o cachorro morder é complicado. Sim. Eu acho que você tem que ter, é um aviso, e não foi um leigo que nem eu, um abobalhado que chega lá e fala, já vai faltar água. Não, foi uma pessoa que é um estudioso. Mauro, vamos lá, fazendo conta aqui. Nós temos a Câmara Municipal, é fato. Ela é, em sua maioria, pró-governo, né? Elas são, a maioria deles, situação. Vamos colocar que a situação não quisesse fazer o lado, mas tem uma oposição. Mesmo que pequenininha, tem. Pô, ninguém fez nada. Nem situação, nem oposição, nada. Isso aqui eu tenho como grave você saber uma informação dessa aqui, que quando eu recebi, para a gente testar aqui os meios que a gente estava disponibilizando no hotel para a apresentação dele, quando abriu, eu falei assim, pô, aí ele me mandou a outra, é praticamente igual. A única coisa que tem de diferente do que ele trouxe para a gente é que tem alguns dados muito específicos, mais atualizados, só. Mas o grosso da informação já foi passado para a Câmara. Aí eu falo para você, é igual do elemento filtrante. E daí? Como é que faz? Foi passado, não foi? Irresponsabilidade? Não, foi omissão? Não sei. Eu não sei que nome dá. Eu confesso que eu fiquei chocado quando eu recebi. Foi perguntado na apresentação, mas professor, isso aqui o pessoal sabia? Ele falou.
Fui, falei. Ele confirmou. Ele confirmou. Ele falou assim, uma coisa que ele citou, assim, não, queriam que eu desse um viés ideológico, assim, isso eu não faço. Ele falou assim, não sei se gostaram da apresentação, não, mas eu dei. Fui convidado e eu apresentei. Então é isso, meu amigo. Uma com barulho desse. Ô, Mauro, vamos dizer assim, minha opinião, Vou tirar. uma situação dessa que ocorre hoje em Vinhedo é uma soma de fatores. É uma soma de fatores. Se você foi colocado para administrar uma cidade, você foi colocado, contratou pessoas para administrar junto com você a cidade, tudo bem. Compromisso. Porque a administração pública é compromisso todo dia. É todo dia. E, assim, uma coisa que me incomoda muito é que Vinhedo é uma cidade próspera. Muito próspera. Sabe? Me incomoda ver esse tipo de situação ocorrer. A gente tem recurso, e ainda, pelo que eu sei, foi feito vários empréstimos aí e tal, mas a gente tem recurso para fazer isso, a gente tem gente capacitada. E não precisa colocar um CEO, uma especialista, tal. Não, você precisa ter boa vontade. Você precisa assumir o que você se propôs a fazer. Assumir. Porque não é fácil. Não é sentar na cadeira e eu sou prefeito. Não. Mauro. É transpirar, tem que se dedicar. Então, o Vinhedo tem que ter esse tipo de foco, esse tipo de administração, né? E o que eu vejo é uma soma de fatores, são vários fatores, uma soma de pequenos fatores, né, que geram esse problema. No mercado financeiro, a gente fazia alguns cursos, né? O cara que quer dar um golpe no mercado financeiro, ele estuda você, porque é um estudioso, né? Então, ele vai, é um errinho aqui, outro errinho ali, ele vai minando até chegar, até ele dar um golpe. E transportando isso para uma administração de qualquer situação de uma empresa, para você ter resultados positivos, são vários fatorzinhos que você tem que buscar. Então, você vê uma situação dessa, se isso aqui for comprovado, um erro grave. Você podia ter minimizado isso aí. Há quanto tempo a gente está perdendo água? Sem defesa a ninguém, tá? Tem gente que fala assim, mas isso aqui é uma coisa da Rispa Sanevato, o Teodoro não tem nada a ver com isso. Eu não sei, vocês colocam de uma maneira que ele teria que ter fiscalizado isso. Ele está acima disso? Fiscalizar, ele é questão de ele entender que as pessoas que ele está colocando para administrar junto com ele... Deixa eu explicar, pessoal, a Sanebab é uma autarquia. É uma autarquia. O que é uma autarquia? É uma empresa, como se fosse uma empresa privada. Ela não é privada, mas ela tem toda a competência individualizada da prefeitura. Mas quem que pode dizer sim ou não lá dentro? Quem que é a voz máxima dentro? É o superintendente da Sanebab. E quem coloca o superintendente da Sanebab? Quem coloca ele para lá? É o prefeito. Então, na verdade, acaba caindo para o prefeito. Isso. Qualquer secretaria, né? Qualquer secretaria pode ser a Sanebab, saúde, esporte, qualquer secretaria, a responsabilidade no final é do prefeito, né? Mauro, ele tem que ter um entendimento, desculpa só um pouquinho, ele tem que ter um entendimento se aquela pessoa que ele colocou para ajudar a administrar está cumprindo com os propósitos dele. Então, é isso. Tem que ser uma pessoa que entenda. Não adianta botar, por exemplo, para comandar o sobe do lado, eu não sei a diferença entre o Catra e o Flemingão. Mauro, eu não vejo assim, eu rapidamente vou falar, eu tenho isso talvez um dia a gente fale sobre esse tema. Em 2004, eu conheci um provedor da Santa Casa de Itatiba, era um comerciante de Itatiba. Os caras pediram, como eu estava na minha vereança, e eu queria um exemplo de administração boa de Santa Casa, e me indicaram esse provedor. Era um comerciante, e ele revolucionou a gestão da Santa Casa de Itatiba. Então, o que você precisa ter é boa vontade. Austeridade e vontade. Diga, meu querido. Sendo justo comigo mesmo e com quem está nos vendo aqui, eu sempre falo que tudo na vida tem pelo menos 3 versões. Tem a minha, a sua e o que aconteceu. Do jeito que nós estamos dando a nossa, eu queria saber se por um acaso a prefeitura, a Sanebab, procurasse
o Cidadania em Foco para coordenar com eles, que nós somos convidados aqui para vir aqui com você. Seria uma boa? Sim, sim. E eu posso conversar com o pessoal da Cidadania Plena para trazer pessoas que fique claro, desde o começo eu disse isso aqui não é um programa político, Sim. não tem a intenção de promover ninguém a coisa nenhuma, a gente está aqui para discutir cidadania. Eu acho que hoje o maior problema da cidadania de Vinhedo é a falta de água. Então, a gente está falando disso. Então, caso a Sanepar queira mandar alguém aqui, estão convidados, a prefeitura, são convidados para vir, para conversar com a gente, para esclarecer. De repente, tem coisa que a gente não está sabendo, alguma coisa, e a gente consegue passar para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. E pela repercussão que a gente teve na nossa primeira edição, se vê que não foi tão pouco assim. Tem muita gente que viu e muita gente que veio falar com a gente. Então, assim, esse convite fica feito, fica em aberto. Né? Eu acredito que o pessoal do Cidadania Plena não vai ter nada contra. Eu já me adianto dizendo que são convidados e que são muito bem-vindos. Não teria problema nenhum com isso. Muito obrigado. Gente, eu agradeço demais de novo a presença de vocês. Nós é que agradecemos. O tempo de vocês. Ficaram algumas coisas esclarecidas. Na verdade, eu vou lhe dizer uma coisa. As informações que me foram passadas hoje, eu não vou dizer o que é, mas elas só ajudam a encher a minha fralda. Eu fiquei com bastante medo de estar acontecendo, do que vai vir pela frente, se alguma coisa não for feita com rapidez. E Vinhedo não merece isso. O povo de Vinhedo não merece isso. Então, assim, eu acho que é de suma importância que se resolva isso com a maior rapidez possível. Essas denúncias do Ministério Público, esse aviso no ano de 21, que podia acontecer, e todas essas coisas de 50 anos, de não sei o quê, de efeito José, isso, na verdade, mais me leva para o pânico que para o sossego. Impacta. Então, até por isso eu continuo renovando. Se alguém quiser aqui vir para me tranquilizar, vai ser muito interessante, porque não foi, sabe assim, a coisa não está muito assim, um panorama muito bom para mim, pelo que eu vejo. Obrigado pela presença de vocês, eu agradeço de coração. Gente, eu agradeço muito por vocês estarem nos recebendo nas suas redes sociais. Continuamos aqui aceitando sugestões, comentários, críticas, tudo nos faz crescer. E vamos voltar falando de assuntos que são do seu interesse, que é a sua cidadania. Eu sou Mauro Marques e eu agradeço a todos.